estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Muito boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reunião pública aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier, e a todos aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais como o Instagram e o próprio Facebook do Centro Espírita. Hoje, mais uma terça-feira de reunião pública, onde sempre nós temos esta oportunidade de falarmos de vários assuntos relacionados
ao Evangelho segundo o Espiritismo, como também vários assuntos relacionados à temática espírita que abordam o interesse das pessoas no modo geral, tá certo? Então, todas as terças-feiras, vocês são os nossos principais convidados, que também não deixa de ser um tratamento espiritual à distância, onde todos nós temos a oportunidade de participar. Então, sintam-se convidados e sejam todos bem-vindos. Meus irmãos, estão abertas as inscrições para o curso Noções Básicas da Doutrina Espírita. O curso se iniciará no dia 14 de agosto de 2021, a partir das 17 horas, através do aplicativo Zoom, tá certo? Você que tem um interesse de conhecer a doutrina espírita, que queira participar conosco, você com certeza será o nosso principal convidado, tá certo? A própria coordenação, através das futuras palestras que ocorrerão nas terças-feiras, colocarão um link para que você possa fazer a inscrição e poder participar junto conosco. É totalmente gratuito. E ao mesmo tempo, vocês terão a oportunidade também de divulgar para os seus amigos, companheiros, familiares, parentes e todas aquelas pessoas que tenham um certo interesse e precisam conhecer a doutrina espírita, tá certo? Então sintam-se convidados. Meus irmãos, antes de abordarmos esse assunto relacionado a esta noite, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item que nós iremos desenvolver é a realeza de Jesus, tá certo? Mas antes, eu gostaria de compartilhar para você uma mensagem muito bonita e importante, que é do Espírito Meimei, que diz o seguinte: 1/4 de hora. Quando tiveres 1/4 de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar, dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que um amigo enfermo espera de tua presença, e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Meimei. Tá certo? Então, essa é uma reflexão da mensagem desta noite e agora eu convido a todos vocês a fazermos a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse encontro de luz e de oração, esse encontro que estamos aqui diante de Ti, Senhor, recebendo todas as energias positivas do alto para que nós possamos cada vez mais melhorarmos as nossas condutas, nossos pensamentos e principalmente as nossas ações. Que possamos, acima de tudo, fazer sempre o bem, elevando sempre os nossos bons pensamentos e podendo auxiliar sempre aquelas pessoas que tanto necessitam de paz e de ajuda. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós iremos abordar mais um assunto interessante relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Como foi falado alguns minutos atrás, que é referente ao capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item que nós iremos falar é o item 4, que fala da realeza de Jesus. Um assunto muito interessante, que com certeza está dentro da nossa realidade, dos fatos, para a gente poder entender realmente esse significado tão importante da realeza, o que quer dizer a realeza dentro da questão material e o que quer dizer a realeza no sentido da moral, da conduta das pessoas e da elevação espiritual. Muito interessante esse assunto. Primeiramente, vamos entender o conceito de realeza, meus irmãos. Aqui diz o seguinte: a realeza, designação atribuída à honra da rainha e do rei. Exatamente. É uma designação dada aos reis ou à respectiva família real. Através de quê? Através do resplendor, através de toda uma pompa, através de uma grandiosidade e principalmente através de muito poder. Esse é o real significado de realeza aqui no plano terrestre, onde nós temos a total convicção de entender melhor que são situações e títulos que acabam as pessoas esquecendo a verdadeira conduta da humanidade. E nós temos o significado da realeza de Jesus, que diz respeito à moral e ao mérito pessoal. Exatamente, à moral e ao mérito pessoal.
não é aquela baseada em corrupção e falcatruas, como acontece na vida política. Exatamente. Representa um esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios, pois quando isso faz parte intrínseca da alma humana, ela transporta-se para outro mundo, um mundo totalmente diferente da mesquinharia do mundo material que ainda domina a maioria dos seres humanos. Tá certo? Então, essa é um conceito mais propriamente dito, falado e real da realeza de Jesus. Uma questão totalmente espiritual, uma questão que fala a respeito das condutas, qual a nossa verdadeira conduta que nós temos que ter mediante as pessoas? Qual o real significado que nós estamos aqui na Terra para cumprirmos a nossa verdadeira missão? Jesus Cristo veio e nos ensinou a sua verdadeira conduta através dos seus bons exemplos. Exatamente, através dos seus bons exemplos. É muito interessante nessa passagem, desse conceito, quando fala da realeza de Jesus, que ele frisa de uma forma bem destacada que diz respeito à moral e o mérito pessoal. Qual o real significado disso? É a questão do respeito, é a questão da conduta, é a questão de como você vai tratar as pessoas do modo geral, com muita paciência, com muito amor, com muita dedicação e principalmente saber que aquelas pessoas têm dificuldades, sabendo que aquelas pessoas são imperfeitas igual a nós e que nós temos que ter uma certa postura compreensiva de lidar com situações como essas. São vários exemplos que a gente vê nas passagens de Jesus, o quanto ele deu a sua verdadeira lição através de comportamento, de respeito, de poder ajudar e principalmente de auxiliar. A verdadeira realeza, meus queridos irmãos, a realeza terrestre acaba com a vida. Outro ponto importante para nós colocarmos aqui em pauta, que diz o seguinte, que a realeza terrestre ela acaba com a vida, mas a realeza moral ela governa a vida. Governa a vida porque nós estamos sempre tentando, da melhor forma, administrar os nossos reais pensamentos, administrar as nossas condutas, as nossas ações. É uma reflexão muito importante para nós entendermos melhor como é que está a nossa postura hoje, como é que está a nossa conduta na nossa vida real, no nosso mundo real que nós encontramos aqui na Terra. Será que nós ainda estamos deixando a desejar? Como é que está a nossa conduta perante os nossos familiares? Como é que está a nossa conduta no nosso campo profissional? Então são reflexões, no modo geral, que a gente percebe o quanto é importante nós analisarmos da melhor forma possível essas questões que falam sobre a realeza moral e espiritual. Essa realeza que Jesus deu essa verdadeira lição para todos nós através do seu exemplo e através da sua conduta. Meus queridos irmãos, tem um livro muito interessante de uma obra que fala sobre Quando Voltar a Primavera. O nome desse livro é Quando Voltar a Primavera. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Amélia Rodrigues. E nesse livro tem um capítulo com o título que fala sobre anti-Jesus. É muito interessante nesse livro que ele fala e comenta, principalmente nesse capítulo, a real história e o que aconteceu diante de 5 personalidades que eram autoridades do passado, de séculos passados, que tiveram todo o glamour, que tiveram todo o perfil de poder ajudar as pessoas através das suas oportunidades e infelizmente deixaram a desejar. Nós aqui podemos destacar essas 5 personalidades, ou melhor dizendo, 5 autoridades que deixaram a desejar através daqueles tempos onde eles tiveram a oportunidade de serem reis, tiveram oportunidades de serem rainhas, de serem políticos para tentar ajudar o seu povo, a tentar administrar a sua cidade da melhor forma possível, mas infelizmente com mérito propriamente dito, eles deixaram a desejar através da ganância, do poder, ficaram totalmente cegos, infelizmente acataram sérias consequências no futuro dentro do seu plano espiritual. Tá certo, pessoal? E aqui nós podemos destacar essas 5 personalidades. O primeiro aqui é o Marco Antônio.
Marco Antônio, a gente vai saber um pouquinho dele. Vamos também falar sobre Filipe I da Espanha, Isabel I da Inglaterra, Catarina de Médici também, nós não deixamos de falar sobre ela também, o que foi que ela fez e quais as reais consequências que aconteceu com ela. E também nós vamos também falar um pouco sobre Luís XIV, que também deixou a desejar e que acatou sérias consequências mediante as suas atitudes. Meus irmãos, primeiro aqui que fala nessa obra, destacada nesse capítulo, tá certo? Nesse capítulo que fala antes Jesus, essas autoridades, eles acabaram levando ao povo a sofrência, levaram esse povo à miséria, às doenças, ao excesso de trabalho. Ou seja, teve dentro de si uma análise após a sua morte e que se desligavam do corpo físico. E que a gente vai saber um pouquinho, só um pouquinho através deles, o que foi que aconteceu com essas autoridades para a gente chegar às nossas conclusões do quanto é importante a nossa conduta e o nosso comportamento. O primeiro aqui, meus irmãos, é o Marco Antônio. O Marco Antônio, ele suicidou-se diante do poder material. Evitou a humilhação no Fórum de Roma para evitar a grilheta do Otávio Augusto, imperador. Marco Antônio, ele era um general do Império Romano, ele era político e que acatou sérias consequências mediante as suas atitudes. E ele acabou tirando sua própria vida para não passar por esse tipo de humilhação e esse tipo de comportamentos e de atitudes que geraria sérias consequências com ele. E ele acabou tirando a sua própria vida. Temos também um exemplo de Filipe I da Espanha, tá certo? Ele exalava um odor insuportável um pouco antes da sensação da sua vida material. Isso são as consequências que ele fez, que ele estava tão ligado à matéria que gerou certas consequências depois da sua morte, que ele começou a sentir o seu próprio odor do seu corpo totalmente se decompondo através da matéria totalmente estragada dentro do seu próprio corpo, tá certo? Outro exemplo que nesse capítulo menciona é sobre Isabel I da Inglaterra. Exatamente, ela engrandeceu o governo com uma mão de ferro. Ela pediu para permanecer 1 minuto nesses instantes na terra, tá certo? Ela aclamou ficar mais 1 minuto, mas a sua real situação, infelizmente, não tinha como voltar atrás. E ela sofreu também sérias consequências futuras após a sua morte. Outro exemplo, gente, que nós não poderíamos deixar de mencionar sobre relacionado a essa nossa fala, é sobre Catarina de Médici, terrível matança religiosa. Ou seja, e não furtou o destino de suas vítimas. É outra que aproveitou essa oportunidade, infelizmente deixou a desejar, fazendo mal para o seu povo, fazendo mal para todas as pessoas. O outro exemplo que nesse capítulo menciona dessa obra maravilhosa, né, isso quando voltar a primavera, é sobre Luís XIV. O Luís XIV, meus irmãos, ele governou mais de 70 anos, tá certo, na França. O último exemplo do absolutismo monárquico diante de sugar tanto poder, deixando a França totalmente esgotada. Mais um personagem, mais uma autoridade que teve a oportunidade de governar o seu povo, mas infelizmente também deixou a desejar. Percebe-se, meus irmãos, que todos esses tiveram grandes oportunidades importantes de você marcar a sua trajetória através do bom exemplo, ajudando o seu povo, ajudando a sua cidade, o seu país. Mas infelizmente a gente sabe que a riqueza, o poder é uma provação muito grande, porque realmente são situações que a pessoa acaba ficando cega. E se ela não tiver uma autorreflexão dentro de si, e se você não tiver, acima de tudo, Deus no seu coração, com certeza gerará consequências e você acaba se esquecendo dos seus reais princípios, dos seus reais valores. Então são essas situações que aconteceu mediante esses 5 personagens que a gente chega às nossas devidas conclusões que
não vale a pena a gente fazer o mal, não vale a pena a gente ficar pensando coisas ruins, não vale a pena a gente ficar somente pensando em nós, nos nossos benefícios e não pensar no bem do próximo, tá certo? Então são reflexões que essa obra que eu acabei de mencionar, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, através do espírito Amélio Rodrigues, a obra Quando Voltar a Primavera, nos deu essa verdadeira lição. Meus irmãos, Allan Kardec, ele quis compreender o que realmente tem a dizer sobre a realeza de Jesus. Kardec quer compreender o que seja a realeza de Jesus. Ele busca entender aquilo que Jesus se referiu. Ele se referiu em termos de quê? Que meu reino não é deste mundo. Exatamente, meu reino não é deste mundo. O título de rei é de natureza totalmente moral. Exatamente. Quando Jesus menciona que esse meu reino não é deste mundo, esse título que ele deixa claro é um título totalmente moral, totalmente inverso daqueles títulos da realeza, dos reis, das rainhas e de pessoas, do modo geral, que acabam ficando totalmente cegas e obstruídas de reflexões totalmente sem poder utilizar o seu lado racional de saber que aquele lado material com certeza irá nos prejudicar. Exatamente. Então o título de rei é de natureza moral que Jesus Cristo quis mencionar para todos nós. Não se aplicaria à questão material, de hipótese alguma, de maneira alguma, não se aplicaria. Ou seja, foi o espírito mais puro que encarnou no planeta Terra, tá certo? Então isso é um exemplo de Jesus Cristo que nós devemos seguir. Sabemos da nossa total realidade que, de certa forma, estamos ainda muito longe de alcançarmos essa questão espiritual, porque nós ainda estamos muito ligados à matéria, mas isso não quer dizer que essas palavras não nos mostrem um caminho real, nos mostrem um caminho certo para que a gente possa melhorar cada vez mais essas condutas. É por isso que essas oportunidades que nós temos aqui nessas terças-feiras servem de lição para todos nós, para nós refletirmos como é que está a nossa real situação de pensamento, de atitudes e de condutas. São situações muito importantes porque todos nós, em todo momento e todo instante, a gente tem a oportunidade de mudar sempre, com certeza. O que se refere à sua realeza? Mais um ponto importante. Não se faz dos limites no plano material, exatamente, onde os interesses são totalmente corruptos nas questões da ganância. Mais um exemplo que fala sobre a realeza material, que infelizmente é totalmente o inverso da realeza de Jesus. A realeza de Jesus se refere à autoridade moral, mais um conceito importante para nós deixarmos isso bem claro para todos nós. A realeza de Jesus se refere à autoridade moral e que o espírito é capaz de alcançar no trabalho evolutivo que ele faz. É por isso que nós estamos aqui sempre aprendendo cada vez mais, um pouquinho mais, para nós chegarmos a um grau de consciência do quanto é necessário nós absorvermos essas palavras e entendermos o quanto é necessário a nossa mudança. A gente percebe que é tão importante e é tão bom quando a gente tem uma paz dentro de nós, quando a gente tem uma reflexão muito precisa, uma reflexão altamente racional, a gente entende o quanto é bom a gente ter paz dentro de nós. A gente se sente bem o quanto é bom ajudar as pessoas, acolher as pessoas, através do exemplo, através de uma palavra amiga, por que não até mesmo um próprio abraço, tá certo? E tantas outras questões e tantas outras qualidades que com certeza são importantes para todos nós, para o nosso progresso moral e espiritual. Outro exemplo que fala sobre a realeza, que diz o seguinte através de um conceito: não se refere a uma reunião de bens materiais, não se refere à autoridade que o forte tem sobre o fraco. Olha só, não se refere à autoridade que o forte tem sobre o fraco, mas referiu-se à possibilidade do espírito de vibrar a uma condição evolutiva.
tá certo? Então esse é o nosso principal objetivo, estarmos sempre evoluindo cada vez mais. E que lhe deva a entender a sua realeza no sentido da sua perfeição, tá certo? Então, a cada momento, a cada oportunidade é uma oportunidade única e importante para a gente melhorar cada vez mais os nossos pensamentos, as nossas condutas. Por isso que essas oportunidades evangélicas são muito importantes e que até mesmo no próprio estudo que nós tivemos, nós vamos ter essa oportunidade de estudarmos sobre vários assuntos relacionados à nossa conduta, o quanto é importante para a nossa conduta real agora nessa existência, tá certo? Outro item, o meu reino não é deste mundo, tá certo? Jesus Cristo, ele quis atribuir que os espíritos ainda caminham com a sua ignorância. Esse é o nosso caso, é o nosso caso real que nós temos que averiguar sobre a nossa conduta, tá certo? E ele diz, Jesus Cristo, ele quis atribuir que os espíritos ainda caminham com a sua ignorância, limitados pela sua matéria. Através de quê? Através do nosso dinheiro, através do nosso carro, através da nossa casa, ou seja, são exageros materiais que acabam cegando e adoecendo as pessoas sem mesmo a gente perceber que a gente está precisando de ajuda. A gente percebe, gente, o quanto as pessoas hoje são muito materialistas nesse sentido. E isso não é bom. É claro que é muito importante a gente conquistar as nossas coisas com mérito, com dedicação, mas é muito importante nós tomarmos um certo cuidado sobre essa questão totalmente exagerada nas questões materiais, nessas questões do apego material da sua conta bancária, da sua casa, dos seus móveis de valores e tantos outros exemplos que com certeza a gente percebe que as pessoas são totalmente cegas e doentes e que acabam simplesmente se prejudicando. Não só naquele momento, como naquele momento futuro que nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Tá certo? Então, pessoal, isso são essas reflexões. Meus irmãos, aqui tem um livro, também outro livro interessante, que é o livro da Esperança, que é de psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte, que ele comenta sobre justamente essa passagem que nós estamos falando aqui nesse momento, exatamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Emmanuel, ele destaca sobre essa questão do meu reino não é deste mundo. E ele comenta que o nosso futuro, ele está em nossas mãos. Ele comenta exatamente isso. Eu vou repetir o quanto é importante nós sabermos essas palavras tão grandiosas e importantes para todos nós, que ele comenta que o nosso futuro está em nossas mãos. Como é que está em nossas mãos? São justamente essas palavras que a gente acabou de mencionar. Nós precisamos mudar cada vez mais as nossas condutas. Jesus Cristo nos deu o seu verdadeiro exemplo através da simplicidade, através da humildade. Jesus Cristo sempre teve a oportunidade de acolher aquelas pessoas que tanto precisam, tá certo? E com certeza ele é um maior exemplo que nós tivemos aqui na humanidade e que Deus nos deu essa oportunidade de conhecer um pouco sua história e que com certeza ele está no coração de cada um de vocês. Ele está no coração de cada um de nós, tá certo? Então, é como o próprio Emmanuel falou nessa obra do livro Esperança, através da psicografia de Chico Xavier, que o nosso futuro está em nossas próprias mãos. Então, nunca é tarde para você recomeçar a nossa conduta. Como é que está o nosso pensamento hoje, atual? Né? Como é que está o nosso comportamento? Como é que a gente está tratando os nossos irmãos, os nossos semelhantes? Será que a gente é preconceituoso a tal ponto de acharmos sempre melhores do que eles? Então são essas reflexões que a gente tem que verificar a nossa real conduta, tá certo? Meus irmãos, tem uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Foi de uma história de uma médium que eu tive uma oportunidade de assistir através de uma entrevista num canal de televisão que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com essa abordagem que nós estamos falando aqui nesse momento. Ela falou que ela recebeu uma comunicação de um espírito, de uma mulher, e que ela
ela estava em estado terminal, em virtude de um câncer, né, câncer maligno, e que, devido às consequências que ela estava em tratamento, né, através de quimioterapias, ela estava bastante debilitada, ela estava bastante enferma. E ela sabia que seus dias estavam infelizmente contados, ela estava prestes a desencarnar. E o seu esposo, ele queria vê-la pela última vez. Essa médium comentando uma real situação de um espírito dessa pessoa, dessa mulher, e que infelizmente nesses últimos instantes foi primordial para ela não poder aceitar essa visita do seu esposo. Onde é que eu estou querendo falar sobre isso? A gente sabe, pessoal, que quando as pessoas elas estão numa situação como essa de estado terminal, é muito importante a gente envolver os nossos pensamentos através da prece, através de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. E essa pessoa, esse espírito, infelizmente, ela era muito também ligada à matéria, entendeu? Uma pessoa totalmente vaidosa, uma pessoa que se preocupava muito com a questão do corpo, tá certo? Maquiagens, vivia em academias, ou seja, ela exagerava muito na questão de ter um corpo totalmente perfeito. E consequências do futuro aconteceu, né, que ela teve essa doença terminal. E o seu esposo queria vê-la pela última vez e ela simplesmente negou. Por quê? Porque simplesmente ela estava se achando muito debilitada, muito feia, e ela não quis ver o seu esposo pela última vez. E quando ela desencarnou, ela sofreu sérias consequências. E mais na frente, quando ela finalmente foi resgatada através de tanto sofrimento após o seu desencarne, totalmente ligada ao seu corpo, ela entendeu que aquele momento foi muito importante para ela ter as suas reais reflexões. O quanto é importante que ela deixou a desejar a visita do esposo, porque aquela visita do esposo ia dar forças para ela entender realmente o sentido real da sua vida. E ela entendeu de uma forma, por quê? Porque ela sofreu bastante no plano espiritual após o seu desencarne. E ela sabia, através do pensamento do seu esposo, depois de desencarnada, que aquele momento da visita seria muito importante para mudar uma trajetória, para mudar uma linha de pensamento através daquela visita, que poderia acontecer um abraço, que poderia acontecer uma palavra amiga, uma prece. Ela tinha total certeza depois do que iria acontecer mediante essa visita do esposo. E que ela, infelizmente, ela não aceitou essa visita e que com certeza sofreu sérias consequências. Sofreu bastante porque ela estava totalmente ligada ainda ao corpo e que ela se sentiu totalmente estranha e feia, debilitada, enferma, e ela não estava em condições de ver o seu esposo. Tá certo, meus irmãos? Então são essas reflexões que a gente chega a entender o quanto é importante a gente administrar todas as situações que acontecem na nossa vida, que a questão material ela não é tudo. Então, as questões exageradas do seu corpo, né, das questões materiais referente aos seus objetos de valores, do seu dinheiro, com certeza a gente está aqui na Terra para entendermos que essas questões materiais, embora sendo importantes para a nossa real situação de sobrevivência e bem-estar, a gente não pode se apegar totalmente de uma forma exagerada, tá certo? Então são essas reflexões desta noite que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá certo? Espero que as minhas palavras tenham sido compreendidas, foram palavras de suma importância para todos nós e para o nosso aprendizado. E agora, quero finalizar aqui com uma frase de André Luiz para a gente fechar na noite de hoje, que ela é muito importante para todos nós, mediante as nossas atitudes, que diz o seguinte, que ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho
renovando a si mesmo. André Luiz. Tá certo, meus irmãos? Então são as reflexões desta noite. Quero agradecer a atenção de todos vocês e agora vamos finalizar com a prece de encerramento e logo em seguida convido a todos vocês a participarem juntos do Passe à Distância. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais este encontro, esse encontro de luz e reflexão, e que acima de tudo possamos receber todas as energias positivas do alto e que esse tratamento espiritual que nós participamos desta noite servirá de reflexão para todos nós, para que possamos estar sempre bem, tranquilos e felizes e principalmente aliviados espiritualmente. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo e até a próxima oportunidade. Então, meus queridos, meus irmãos, agradeço pela atenção de todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada